Fala galera, beleza? Vocês também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, nesse momento, tensão pré-ENEM, quero fazer com vocês a revisãozinha de algumas matérias e a gente vai começar nesse momento falando sobre climatologia. Vou fazer uma sequência de alguns vídeos com vocês, separando os principais elementos, fatores, a classificação climática do Brasil e tudo que pode aparecer nos seus principais vestibulares, incluindo o ENEM, claro. Gostou dessa ideia? Achou interessante? Se você gostou então, além de um canal de atualidades de geopolítica que eu faço aqui, dessas matérias de geografia, afinal também sou um geógrafo, né, professor de geografia, se inscreve no canal, recomenda para um amigo seu essa mega revisão que vai acontecer aqui no canal, deixa seu like, super importante, e é isso aí, belezinha? Galera, seguinte, ó, vamos falar então agora de climatologia. Climatologia, para quem não sabe, é um estudo do tempo atmosférico, é o estudo dos padrões de comportamento da atmosfera. É super importante a gente ter a noção que existe uma diferença bem clara entre o que é tempo atmosférico e o que é clima. O tempo nada mais é do que a característica momentânea da atmosfera. Então, quando você está naquele papo de elevador, sabe? Eu falo, nossa, o clima de São Paulo, hein? Meu Deus, o clima de São Paulo é louco, né? 4 estações numa só. Tem que falar o quê? Ó, meu camarada, sinto muito, mas você não está falando do clima de São Paulo. O que está acontecendo nessa mudança é o tempo de São Paulo. Então o tempo, ele está nublado, o tempo está fechado, coisa que o valha. O tempo é um estado momentâneo. Então, por exemplo, você vai ver a previsão do tempo. Você não vê a previsão do clima. Porque imagina se, por exemplo, o moço ou a moça do tempo fosse anunciar, por exemplo, a previsão, fala assim, olha, vamos fazer a previsão do clima hoje. Hoje a previsão do clima em São Paulo é tropical de altitude. Hoje a previsão do clima, sei lá, no Rio Grande do Sul é subtropical. Hoje a previsão do clima é... Percebe, galera? Porque o clima, ele é um padrão de comportamento de tempos. Já o tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Para vocês terem uma noção de quanto tempo que a gente leva para considerar um clima a gente tem que levar em consideração 30 anos de observação. Então a gente fica observando durante 30 anos. Se durante esses 30 anos a gente observa uma padronização, a gente classifica aquilo como determinado clima. É bem comum, por exemplo, você ouvir, olha, na minha cidade, sabe o que acontece? Na minha cidade era bem comum chover no verão, mas faz 3 verões que não chove. Tá mudando o clima da minha cidade. Pode falar isso? Ah, professor, pode, né? 3 verões é tempo pra caramba. Tempo pra caramba na escala de tempo humana. Mas imagina na evolução climática do nosso planeta. 3 anos de verdade é nada. Pode ser que anomalias climáticas aconteçam e sejam completamente, apesar do nome anomalias, sejam completamente comuns. Então pensa isso na sua cabeça, ó. Clima, 30 anos de observação, tempo, coisas que mudam de momento para momento. Tudo bem? Belezinha? Ok. Toda vez que a gente vai definir um clima, a gente precisa discutir os elementos e os fatores desse clima. A questão dos fatores eu vou deixar para um segundo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, mas quando eu falo para vocês de elementos climáticos, pensa, ou elementos do tempo também, tanto faz. É tudo aquilo que você utiliza para caracterizar o clima para uma pessoa, ou o tempo atmosférico para uma pessoa. Se você pegar nesse momento, por exemplo, o seu celular e começar a ver, nossa, como vai ser a previsão do tempo para amanhã? O celular vai te informar a temperatura, a umidade, a pressão atmosférica e talvez a chance de precipitação ou não. Esses são os elementos do clima. São as características do clima, as características do tempo. Temperatura, galera, de verdade, eu prefiro deixar mais para o pessoal da física. Vou dar uma breve resumidinha aqui com vocês. Quando a gente fala temperatura, a temperatura é uma grandeza física que ela consegue medir o grau de agitação das moléculas. Então, em geral, quanto mais quente as moléculas do ar, né, enfim, mais quente vai estar. Para vocês terem uma noção, talvez vocês saibam que existem algumas unidades de medida para a temperatura. O grau Celsius, o Kelvin, o Fahrenheit e por aí vai. O que seria o tal do 0 Kelvin? O 0 Kelvin é o chamado zero absoluto. É quando as moléculas elas ficam constantemente, né, estáticas, assim, elas não se mexem mais. Que convertendo para grau Celsius, a nossa unidade de medida, dá mais ou menos não, né? Dá menos 273 graus Celsius. Tudo bem? Mas temperatura, para a parte geográfica da coisa, menos importante. Umidade já é super importante, tem grande chance de aparecer no seu vestibular. Qual que é a diferença de umidade relativa e umidade absoluta? Que são os dois tipos de umidade que existem. Imaginem vocês, por exemplo, ó, eu tô aqui num quarto, tá? Esse quarto eu vou fingir que é um ambiente fechado, que não existe nenhum tipo de contato com ar externo nem nada. Aí eu vou colocar meus óculos especiais, Xeon, e consigo ver todas as moléculas que estão aqui presentes no ar. E eu começo a contar todas as moléculas. Vou imaginar que de todas as moléculas, 4% são moléculas de água. Aí eu vou falar para vocês, olha gente, a umidade absoluta do ar desse quarto aqui, desse meu estúdio que eu tô, é de 4%. Por quê? Porque de todas as moléculas, 4 são de água. Isso é a umidade absoluta do ar.
Provavelmente se você estivesse aqui comigo, você fala, professor, mas de verdade, ó, nunca ouvi falar dessa umidade absoluta do ar. Sabe por quê? Porque ela é menos importante. A mais importante é a umidade relativa do ar. O que seria essa umidade relativa do ar? A umidade relativa do ar é o tanto de água que tem na atmosfera em relação ao ponto de saturação. Como assim, professor? Existe um dado que é dado pela própria atmosfera, de acordo com a temperatura, que é o quanto de água cabe naquela atmosfera. Vou imaginar, por exemplo, ó, que aqui no meu estúdio eu tenho 25 graus Celsius no momento. A 25 graus Celsius, vamos imaginar, hipótese, que caiba 8% de moléculas de água, sem que a água comece a precipitar e formar neblina. Cabe 8%, beleza. Eu tinha 4, não tinha? O que vai ter então? Eu tinha 8, mas na verdade, aliás, cabe 8, mas eu tinha 4, isso quer dizer que eu tenho metade do máximo possível. Ou seja, a umidade relativa do ar é 50%. A umidade relativa do ar, ela fala para mim qual a porcentagem, quanto que falta para chegar no ponto de saturação do ar. Se você tiver, por exemplo, no ar a 100% de umidade relativa do ar, sabe o que vai acontecer? Nada. Vai ser um ar úmido, né? Bom para respirar. Mas, galera, sem grandes modificações. Agora, se a gente ficar no ar de 110%, 120%, quer dizer que a atmosfera já chegou no ponto máximo de saturação. E aí a água ela vai começar a se condensar e vai se transformar em neblina. Aliás, galera, vocês sabem o que é neblina? A neblina nada mais é do que água líquida. Aliás, a neblina nada mais é do que nuvem, só que nuvem próximo aqui da gente. Quando a gente está passando por uma neblina, a gente está passando no meio de uma nuvem, percebe? De um ponto de ar, de um ar que chegou no máximo, num ponto de umidade relativa acima de 100%. Essa umidade relativa a gente consegue mexer de dois jeitos. Ou colocando mais umidade na atmosfera, que convenhamos, a gente aqui não consegue fazer, ou teria um segundo motivo, ou seria uma segunda causa, né? Imagina que, por exemplo, aqui no meu estúdio, eu tivesse um ar-condicionado. Aí eu vou lá e baixo a temperatura. Baixo a temperatura para menos 25 graus. Sei lá, nem tem um ar-condicionado que faça isso, né? Mas vamos imaginar que tenha. Aí eu baixo esse ar-condicionado para menos 25 graus. Se eu baixar esse ar-condicionado para menos 25 graus, o ponto de saturação da atmosfera também cai. Olha que dado interessante. Esse ponto de saturação da atmosfera, que é o quão máximo de água a atmosfera consegue comportar, ele varia de acordo com a temperatura. Então, temperaturas menores aguentam menos água, temperaturas maiores aguentam mais água. Você pode perceber que, em geral, quando você vai passar por um lugar que está com neblina, etc., geralmente são lugares frios. Porque lugares frios, a chance do ar atingir o ponto máximo de saturação, ele é muito maior, tá bom? Então, ó, umidade relativa, que em geral, quanto mais frio, maior a umidade relativa, e umidade absoluta, que não depende da temperatura, e sim da quantidade de água na atmosfera, beleza? E para finalizar, o último fator, que é o fator pressão atmosférica. Precipitação vou deixar para os próximos vídeos. A pressão atmosférica nada mais é do que um dado que mostra pra gente a quantidade de colisão entre moléculas. Como assim, professor? Geralmente, quando você esquenta um ar, esse ar ele vai dilatar. Se o ar está dilatado, há uma tendência da concentração de moléculas estar menor. Isso, para a geografia, a gente chama de uma zona de baixa pressão atmosférica. Quando você resfria o ar, esse ar ele fica condensado. Se o ar está condensado, o ar ele vai estar mais juntinho um do outro, para a geografia, maior concentração de moléculas, alta pressão atmosférica. Muito cuidado, por quê? Porque geralmente em química, imagina você tem uma panela de pressão. Aí fala assim no exercício, olha, uma panela de pressão, fui lá e aqueci. Aí você pensa, bom, se aqueceu, quer dizer que as moléculas estão mais agitadas, maior pressão atmosférica. Por que para a geografia não é assim? Porque para a geografia, a gente está falando de um recipiente aberto, que é a atmosfera. Se a gente pegasse o ar, comprimisse ele e aquecesse, e não tivesse para onde expandir, aí beleza, a pressão seria alta. Mas como regrinha geral, para a geografia, quanto mais quente, menor a pressão atmosférica, quanto mais frio, maior a pressão atmosférica. Isso é muito aplicável, por exemplo, quando você vê a formação de ventos. Aliás, vento, galera, é uma coisa bem importante. Como que se forma vento? O vento, dica aí para vocês, ó, ele nada mais é do que uma tentativa de equilíbrio das pressões atmosféricas. O vento, ele sempre sopra da zona de alta pressão, onde o ar está muito saturado, muito concentrado, para a zona de baixa pressão. É uma tentativa de equilíbrio das pressões, sempre da alta para baixa. Quer ver um exemplo onde isso acontece? Imagina, por exemplo, que você está na praia, de manhã, aquele baita calor, solzão e tal. A areia, ela esquenta muito mais rápido do que o oceano.
Então, durante o dia, quando o Sol ele vai aquecendo a areia vai ficando quente e aquece também a atmosfera, formando uma zona de baixa pressão atmosférica. Já o oceano, que tem um calor específico muito maior, ele demora mais para esquentar, então ele vai estar frio no período da manhã. Então, de dia, o oceano mais frio é uma zona de alta pressão, a areia mais quente é uma zona de baixa pressão. O vento, durante o dia, ele sempre sopra do oceano em direção ao continente. Vocês que gostam de empinar pipa, por exemplo, pode reparar que sempre que você vai empinar pipa, você empina a pipa olhando para o continente, porque é a direção para onde o vento está soprando. Agora, durante a noite, da mesma maneira que a areia ela esquenta mais rápido, ela também esfria mais rápido. E o oceano, que ficou o dia inteiro aquecendo, agora ainda vai estar quente, enquanto a areia vai estar fria. Então, durante a noite, o processo se inverte. O vento, ele sai do continente em direção ao oceano, porque o continente formado por areia é uma zona de alta pressão, enquanto o oceano formado por oceano, tá quente, né? Claro, formado por água, tá quente, é uma zona de baixa pressão. Então pode perceber, galera, que deslocamento de fluidos, gases, líquidos, etc., eles sempre acontecem pela diferença de pressão. Belezinha, galera? Deu pra entender? Se vocês gostarem, então, ó, já deixa seu like, por favor, se inscreve no canal e é isso aí. Até a próxima aulinha, beijos, abraços e tchau!